Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly, estou aqui representando as práticas de ciência e tecnologia. O professor Henrique também trabalha com a gente e hoje a gente preparou uma aula especial para vocês, com algum cenário bem importante para contar um pouquinho do que a gente quer mostrar para vocês. Bom, seguindo aqui, na aula passada, só para a gente relembrar, nós falamos um pouquinho sobre astronomia, sobre os planetas, né? Fizemos algumas construções, trabalhamos com alguns jogos, né? E aí, uma colega, uma aluna, uma estudante aqui da nossa rede, a Emily Padilha Santos. Ela é da Escola Municipal Cerro Azul, do núcleo do Boa Vista. E ela está no 5º ano A. E ela mandou para a gente o foguete que ela construiu. Ficou muito lindo, Emily. Muitos estudantes mandaram materiais para a gente agradece muito, né, o compartilhamento de vocês, a gente saber um pouquinho do que vocês querem aprender, né, é bem importante. Então, nesse e-mail ali, Oficinas do Integral, é que vocês podem ter esse contato. E chamou a atenção da gente, dos vários relatos, o Felipe José. Ele é lá da Escola Municipal Otto Bracarense, do núcleo da SIC, e ele falou que ele gostaria muito de aprender sobre dinossauros, sobre paleontólogo, sobre espaço, estrelas, sol, lua. Então ele misturou um pouquinho da astronomia com uma área bem importante que acho que tem tudo a ver com o que a gente quer descobrir nessa aula. Então a gente recebeu esses e-mails e muitos e-mails estavam relacionados a entender um pouquinho da dinâmica da Terra, saber sobre os seres vivos que estão na Terra, como é que a gente consegue viver aqui, será que tem outras espécies em outros planetas. Então tem um misto ali um pouco de astronomia com outras áreas da biologia, né, com outras áreas da ciência que envolvem a biologia, entender a Terra, né, que é a dinâmica da geologia também, outra ciência importante. Então a gente percebeu que muitas perguntas estão envolvendo essas áreas. Então a gente pensou, vamos fazer uma proposta diferente para explicar várias dúvidas dos estudantes e reunindo algumas informações. Para a gente entender um pouquinho da diversidade, acho que é importante a gente conhecer um pouco da nossa biodiversidade, né? Vocês conhecem algum museu que fala sobre isso? Já foram no Museu de História Natural? Vou colocar uma imagem aqui para vocês. O Museu de História Natural do Capão da Embuia fica aqui em Curitiba. Para quem não conhece, vale muito a pena. Então, para falar um pouquinho dessa questão da diversidade dos seres vivos e um pouco das relações dos ambientes da Terra, eu convidei um amigo muito especial, o Marco Brzezinski, né, que também fez ecologia comigo, e ele cuida lá da exposição, do material de exposição do museu. E aí ele preparou um vídeo bem bacana para explicar um pouquinho o que tem lá no museu e como é que a gente pode conhecer um pouquinho mais dessa biodiversidade. Vamos lá? Conta aí! Conta aí! Conta aí! Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco e trabalho aqui no Museu de História Natural Capão da Embuia, que fica no bairro Capão da Embuia, né? E hoje eu quero apresentar a vocês 2 espaços muito interessantes que você pode visitar. São espaços abertos à visitação pública e você pode aprender muito com esses espaços, ok? Inicialmente nós temos aqui um espaço que nós chamamos do Caminho das Araucárias. É uma passarela suspensa de metal de aproximadamente 400 metros que percorre o interior do bosque e você fazendo essa visita, você pode contemplar a natureza, inclusive apreciar alguns animais que vivem nesse bosque. Cutias, corujas, jacus, muitas vezes podemos encontrar gaviões, temos saracuras e outros animais interessantes, ok? E um outro espaço muito bacana de se visitar e que você pode aprender bastante sobre a fauna é o setor de exposição. O setor de exposição, ele está aberto diariamente de terça a domingo, das 9 da manhã às 15 para as 5, inclusive a nossa passarela no interior do bosque, ok? Então, vamos conhecer agora o setor de exposição? Olá pessoal, tudo bem? Então, agora nós estamos aqui no setor de exposição. Nós podemos conhecer diversas exposições
algumas delas permanentes, outras são exposições temporárias, mas que são muito interessantes. Vamos lá. Aqui na nossa direita eu tenho exposição de conchas, de equinodermos, que são as estrelas do mar, os pepinos do mar, as bolachas do mar. Eu tenho também exposição de alguns crânios de mamíferos. Eu tenho exposição também de fósseis. E aqui neste corredor eu tenho diversas vitrines que nós chamamos de dioramas, que são a representação de ambientes brasileiros, e em cada um desses ambientes eu tenho animais empalhados, inseridos. Animais esses que são comuns nesses ambientes. Eu tenho, por exemplo, ambiente de banhado, cerrado, floresta tropical, eu tenho a floresta com araucárias, eu tenho um ambiente aquático. Um ambiente da fauna urbana. Mas também eu tenho um ambiente que trata dos animais ameaçados de extinção. E também uma vitrine com as aves de rapina. No final do corredor, num espaço mais amplo, eu tenho exposição de animais que vivem no zoológico, além de serpentes e outros temas relacionados com o museu. Por exemplo, sobre a arte da taxidermia, nós temos uma vitrine que trata da arte da taxidermia, e um setor, um espaço onde nós tratamos das espécies ameaçadas de extinção no Paraná. Então são dois espaços dedicados às espécies ameaçadas de extinção no Paraná. Aqui nesse outro corredor eu encontro uma outra vitrine muito legal, que é uma vitrine do ambiente marinho, onde nós temos em exposição uma atividade do Projeto Meros do Brasil, além de um dos espaços mais interessantes, que tem a representação de uma orca, um esqueleto de uma orca, de uma baleia, né? Entre aspas, baleia, porque a orca não é uma baleia, certo, gente? Ela é prima dos golfinhos, mas é muito interessante da gente visitar. Além disso, nós podemos encontrar outras exposições. Temos uma exposição de cascos de tartaruga, uma exposição de insetos, além de diversos painéis, diversos cartazes relacionados a paisagens do mundo, ok? Então, para a gente tentar entender esse processo, tentar entender o que são esses fósseis, o que eles representam, para entender essa dinâmica, aí eu convidei então outro amigo muito especial, né, o professor Robson. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná e ele trouxe um pouquinho dessa explicação de todos esses eventos e como é que é feito esse estudo e como pode contribuir para a gente compreender um pouquinho da nossa dinâmica da Terra. Acompanhe lá no vídeo. Olá, sou o professor Robson do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Trabalho com paleontologia. Neste vídeo vou falar sobre o que é paleontologia, mostrar alguns tipos de fósseis e dizer por que estudamos os fósseis. A palavra paleontologia resulta da união de três outras palavras: palaios, antigo, ontos, ser, logos, tudo. A paleontologia é o estudo dos seres antigos, ou seja, dos fósseis. Vocês já viram fóssil em algum lugar? No dia a dia, o conhecimento da paleontologia está presente em brinquedos, como, por exemplo, esse ovo de dinossauro, em coleções com miniaturas de dinossauros, em chaveiros, em carimbos ou mesmo em um bolo com dinossauro. A paleontologia está em filmes, por exemplo, na série Jurassic Park, que iniciou em 1993, O Bom Dinossauro, de 2015, e também na Era do Gelo, que iniciou em 2002 e teve o último episódio em 2016.
A paleontologia está em joias, como nesse trilobita, que é um pingente, nesse colar de âmbar, nesse brinco, que é uma concha, e nesse anel, que é de madeira fóssil. Os fósseis estão em coleções como essa do Laboratório de Paleontologia, com muitos fósseis, como esses de um peixe, de uma folha ou inseto em âmbar. Agora vamos ver alguns tipos de fósseis de plantas, animais invertebrados, animais vertebrados, microfósseis e pegadas. Aqui, uma folha fóssil e uma folha atual. A diferença principal é que a folha fóssil está na rocha. Uma madeira fóssil e uma madeira atual. A madeira fóssil possui minerais em seu interior, por isso essa cor diferente da atual. Uma estrela do mar fóssil e uma estrela do mar atual. A diferença é que a estrela do mar fóssil está na rocha. Um peixe fóssil que está na rocha. Uma vértebra fóssil e uma vértebra atual. São ossos da coluna vertebral. A diferença é que a vértebra fóssil tem essa cor avermelhada por ter minerais em seu interior. Esses são exemplos de microfósseis vistos ao microscópio. Esses 15 microfósseis cabem desse quadradinho que está dentro do furo ou olho da agulha. Essas marcas na rocha são pegadas fósseis. Observe o deslocamento do animal. Foi provavelmente um mamífero igual a esse que fez aquelas pegadas. Observe ele aqui na boca do dinossauro. Existem outros tipos de fósseis, como esse coplódito, que é um cocofóssil, que foi pisado por outro animal. Você deve estar se perguntando como o estudo dos fósseis pode contribuir para o planeta Terra. O estudo dos fósseis possibilitou fazer essa espiral do tempo, que mostra a evolução da vida no planeta desde a sua origem até os dias atuais. Mostra então a origem da vida, a vida apenas nos ambientes marinhos, nos ambientes terrestres, os dinossauros, a era do gelo e os dias atuais. O estudo dos fósseis permite entender a diversidade da vida e a árvore da vida. Essa árvore da vida aqui, sem os fósseis. Essa árvore da vida com os fósseis. Olha os dinossauros aqui. Os fósseis são usados para datar as rochas. Cada intervalo do tempo tem seus fósseis. Por exemplo, os fósseis do Jurássico são diferentes dos fósseis do Cretáceo. Os fósseis permitem conhecer como eram os ambientes e climas do passado. Assim, a paleontologia reconstrói os dinossauros, como esse gigante brasileiro, Australoposeidon magnífico, que foi encontrado em São Paulo. Pertencente ao grupo dos titanossauros, tinha 25 metros de comprimento e era herbívoro, ou seja, se alimentava de plantas. Espero encontrar vocês em breve. Obrigado. E então, gostaram do vídeo? O professor Robson, sempre muito querido, muito obrigada pela sua participação, professor, para a gente compreender um pouquinho melhor como é que funciona essa ciência, né? A ciência da paleontologia. Então, o professor Robson trouxe para a gente a questão do estudo dos fósseis. Então, a paleontologia seria essa ciência que estuda os fósseis e esses fósseis são os vestígios do passado. Mas como que funciona vestígios? O que essa palavra quer dizer? São esses achados, são elementos que a gente encontra na natureza e que vão dar indícios de como é que estava aquele ambiente. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor? Então, eu trouxe alguns elementos que estão aqui na mesa. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma representação de um trilobita. Já ouviram falar? Um trilobita é um organismo que provavelmente viveu em ambiente marinho, não existe mais, ele já está extinto, mas ele indica, pela sua característica, né, ele indica que é um organismo que vivia nos mares, então um organismo marinho, certo? Então, como é que ele é encontrado? Então, vamos pensar o seguinte, a gente tem uma rocha, certo? E daí essa rocha vai sendo escavada por diversos pesquisadores, né? E aí, uma parte da rocha vai como se fossem fatias, você vai retirando essas fatias, porque como é que as rochas se formam? São pequenos sedimentos que vão se agrupando, né? É uma forma de a gente ter a construção de uma rocha, e aí esses sedimentos vão se agrupando e formando aqui a rocha, são várias camadas. Então aqui a gente está vendo um tipo de rocha que ela se forma desse jeito. E tirando essas camadas, então até eu deixei aqui uma outra, ó, é uma rocha aqui, a gente vê as camadinhas,
mas a gente vê um elemento interessante aqui aparecendo em cima, né? O que será isso? Então imaginem que ao longo dessa escavação, o pesquisador encontra um fóssil. Então a gente tem um fóssil de um peixe. Ele é o peixe que está aqui? Não, ele já recebeu os minerais da rocha, então ele foi mineralizado. É por isso que ele é um fóssil do peixe. Não é igual o peixe que está aqui do lado, né, o cascudo. Ele foi taxidermizado, ele está durinho assim, porque ele recebeu um tratamento. Porém, o fóssil, o tratamento que ele recebeu, na verdade, foi da própria rocha, da ação do tempo, da ação da própria rocha, que foi mineralizando o corpo dele quando ele morreu. Então, ele morreu e já recebeu esses sedimentos, e os sedimentos formando essa rocha, e aí ficou ali no meio, incrustado no meio da rocha. É assim que se forma, esse é o processo de fossilização. Essas conchas que a gente tem aqui são conchas atuais, que a gente vê hoje. Não são fósseis, apesar de parecerem, estar mais durinha, né? Mas elas são conchas verdadeiras que estão aí presentes, certo? E aí, para a gente encontrar uma concha fóssil, como é que acontece? Então, por exemplo, nessa rocha que a gente estava mostrando aqui para vocês, então a gente tem aqui, ó, bem, não sei se dá para ver bem aí para vocês na tela, mas a gente tem aqui, ó, a característica, a marquinha que a concha deixou. Então, a gente sabe que provavelmente aqui é um ambiente aquático, por causa da presença dessas conchas. Então, imagine que várias camadas de rocha vão se depositando e aí a gente encontra os fósseis e eles vão contando um pouco, é o indício, é o vestígio de como é que era esse ambiente naquele determinado período de tempo. Ou seja, a gente une ali, né, a questão da biologia com a geologia para explicar os eventos do passado. Então, voltando ali para a nossa tela, a gente tem... A gente tem então que a paleontologia é essa ciência que envolve os estudos tanto da biologia como da geologia, o estudo da terra com o estudo dos seres vivos, e ajuda a gente a entender o quê? Exatamente como é que, quais os seres vivos que sobreviveram, quais os que foram extintos, né? E essas mudanças na Terra, essas mudanças no ambiente que foram permitindo então que a gente tivesse algumas espécies que permaneceram, outras que foram substituídas, e a gente pode observar isso com a biodiversidade que a gente tem atual. Então, essas espécies nem sempre foram as mesmas, e é importante a gente perceber isso exatamente com o estudo da própria paleontologia. Bom, agora tem um desafio para vocês. Vamos para nosso momento mão na massa? Vamos para o nosso desafio mão na massa? Então vamos lá. Qual que é o desafio? Vocês têm que seguir as setas, né? Bem a pontinha da seta, para descobrir qual é a profissão do Robson. Eu acho que vocês já imaginam, né? Mas vamos brincar um pouquinho? Então vamos lá. Então a seta, a ponta da seta aqui, ó, vejam, o início está aqui. Então ele leva para a letra P. Então o nosso começo da palavra aqui é P. Seguindo a seta, para qual direção que a gente vai? Descendo. Descendo a gente vai para a letra A. Então a gente tem aqui formando essa sílaba pá, ok? Já descobriram qual que é a profissão do Robson? Então, seguindo a seta ali, a gente tem a letra L, ó. Vocês vão seguindo sempre a pontinha da seta. E agora, para que lado será que a gente vai? Para onde que está direcionando a nossa seta? Vamos lá? Próxima letra E, ó. Pali. Já montou um pouquinho aqui. Já descobriram? Próxima, a letra O. Olha a ponta da seta. Sempre vai observando a ponta da seta para onde que ela está direcionando. E agora, para que lado a gente vai? Parece que é para cima, né? Próxima, N. Então, Paleon. Acho que vocês já sabem. Seguindo a seta. Próxima letra T. E se a gente observar para onde que a gente vai agora, olha o sentido da seta. A letra O. Paleonto. Próximo. A letra L, que está aqui. Seguindo a seta, para onde que a gente vai? Para baixo. Letra O. Paleontolo. Vocês já descobriram, né? E agora, foi mais rápido. A letra G, depois a letra O. Paleontólogo. Então,
o nosso professor Robson, né? Muito obrigada pela ajuda, né, professor? O professor Robson Tadeu Bolzon, ele é doutor, pesquisador, paleontólogo e é professor na Universidade Federal do Paraná. E a gente agradece muito a participação e a colaboração dele. Ele trouxe mais elementos importantes ainda para a gente conseguir entender todo esse processo, porque são coisas bem difíceis, né? Bom, que reflexão que a gente faz a partir de tudo isso que a gente tem conversado, a partir dessa reflexão sobre a paleontologia? Será que a Terra sempre foi da maneira como a gente conhece? Será que as espécies que vivem hoje já viviam lá na Terra no passado? Acho que vocês já têm uma pista que mudou, né? Eu já dei uma dica para vocês. E então, para explicar tudo isso, sobre essa dinâmica, o professor Robson gentilmente preparou outro material importantíssimo para vocês. É uma viagem ao longo do tempo geológico, ao longo desse tempo da Terra, e a gente vai descobrir um pouquinho sobre essa dinâmica das espécies. Acompanhe no vídeo. Esse é o nosso planeta visto do espaço. A seta vermelha mostra o Paraná. Será que a Terra foi sempre assim? Nesse vídeo vou falar como os fósseis ajudam a entender as mudanças do nosso planeta. Convido vocês para uma viagem ao passado. Antes da viagem, preciso falar sobre o tempo. É difícil entender a dimensão do tempo. Você sabe que número é esse? É 500 milhões de anos. Quanto é isso? Vou imaginar que você tem 8 anos. Você estará abaixo desse último zero. Agora, imagine uma pessoa com 101 anos. Ela estará abaixo dos 3 últimos zeros. Se você quisesse contar 500 milhões de anos, você levaria mais de 16 anos. Também preciso falar dos fósseis. Cada fóssil fornece uma pista do passado. Por exemplo, um fóssil de estrela do mar indica mar, ou seja, água. Uma folha fóssil ou uma madeira fóssil indica floresta, ou seja, terra. Só com esses fósseis já é possível dizer onde tinha água ou terra. É possível estudar mais e descobrir pelo tipo, tamanho e forma de uma folha fóssil se ela indica uma floresta de local frio, quente, seco ou úmido. Essa é a espiral do tempo, que mostra a evolução da vida no planeta Terra. Nós vamos viajar para o passado há 20 mil anos, na Era do Gelo, há 85 milhões de anos, no tempo dos dinossauros, há 500 milhões de anos antes de existirem as plantas e há 3,5 bilhões de anos, quando a vida surgiu no nosso planeta. Estão prontos para viajar ao passado? Vamos voltar 20 mil anos. Estamos no planeta Era do Gelo. O nível do mar está baixo. Se você hoje viaja 100 km para chegar à praia, teria que viajar pelo menos mais 200 ou 300 km antes de chegar à praia. O clima era muito frio. Ao descer a Serra do Mar, você iria ver neve nas montanhas. Essa é a superfície do planeta. Parece a África, com tigres, dentes de sabre e elefantes, mas estamos no Brasil. Prontos para irmos para o planeta dos dinossauros? Voltamos 85 milhões de anos. Essa parte azul, no Paraná, mostra um mar que ia até Mato Grosso. Vocês sentiriam muito calor. Vocês lembram um dia de verão que teve temperatura de 40 graus? Imaginem 50 graus. O Paraná era um deserto e vocês estariam sentindo muita sede. Conheçam o Vespersaurus paranaensis, o primeiro dinossauro descoberto aqui no Paraná. Ele vivia no ambiente de deserto que existia aqui. Na década de 70, paleontólogos descobriram uma estranha pegada fóssil no interior do Paraná. O animal que a produziu parecia andar apoiado em um único dedo do pé. Agora, na cidade de Cruzeiro do Oeste, foram encontrados fósseis do possível autor da pegada. Com um longo dedo central no pé,
cercado por outros 2 dedos curtos que exibiam garras grandes e estreitas. Estas possivelmente funcionavam como lâminas cortantes. Usando tomografia e reconstituição digital, foi possível simular como os dedos se encaixavam, produzindo a pegada. Vespersaurus paranaensis, um pequeno dinossauro predador bípede com 1,60 m de comprimento. Suas vértebras eram cheias de cavidades, como nas aves atuais, e seus dentes possuíam serrilhas como de uma faca. Vespersaurus viveu há 85 milhões de anos, quando o grande deserto cobria boa parte do sudeste brasileiro. Lá, esse carnívoro caçava pequenos animais entre as dunas. Possivelmente tepterossauros como Caio Ajara. Vespersaurus é o primeiro dinossauro descoberto no Paraná e se revelou o terópodo mais bem preservado do Brasil. Vamos continuar a viagem. Voltamos ao mundo antes das plantas, há 500 milhões de anos. Onde está o Paraná? Aonde está o Brasil? A seta está apontando para o Paraná. É um mundo bem diferente. O mundo tinha poucas áreas com terras e muitos mares. O clima era ainda mais quente que no mundo dos dinossauros. Aqui vocês estão olhando para a superfície da Terra sem plantas. O nosso planeta se parece muito com esse, planeta Marte, que tem esse tipo de solo coberto de rochas. Prontos para irmos para a nossa última parada? Estamos no planeta de origem da vida. Voltamos 3,5 bilhões de anos. É muito difícil reconhecer o nosso planeta, mas foi nele que a vida surgiu. Vamos ver como era a superfície do planeta. Não podemos ficar aqui por muito tempo, pois a superfície está coberta de vulcões e o dia dura apenas 12 horas. Pronto, voltamos. Essa é a espiral do tempo. Quanto mais voltamos ao passado, menos reconhecemos o nosso planeta e pior são as condições para vivermos. A viagem no tempo nos faz pensar sobre o nosso planeta. Precisamos preservar a natureza para manter as condições climáticas e ambientais do nosso planeta, caso contrário não conseguiremos sobreviver. Espero encontrar vocês em breve. Obrigado. Gostaram do vídeo? Muitas informações, não é mesmo? Bom, o vídeo resume muito do que a gente aprendeu hoje aqui na nossa aula, do que a gente gostaria de explicar para vocês. Então vamos finalizando aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão das mudanças da Terra e também dos seres vivos? Siga lá no Aprendemos Hoje. Bom, então o que a gente aprendeu hoje? A gente viu um pouquinho sobre a questão do Museu de História Natural, que a gente, que serve para preservar, para fazer os estudos, para expor, é importante para a preservação do patrimônio natural. E também a gente aprendeu sobre essa questão da paleontologia, que é essa ciência que estuda os fósseis e por meio desse estudo ajuda a gente a entender um pouquinho das mudanças na Terra, dos ambientes na Terra, as transformações que aconteceram ao longo do tempo na Terra. Então mudou o clima, mudou o ambiente, tem mais recursos como água, menos recursos. Então às vezes um ambiente que ficou mais gelado, daí propicia que algumas espécies que já têm essa adaptação consigam sobreviver e outras espécies que não conseguem sobreviver no frio acabam morrendo, são as grandes extinções. Então a gente percebeu que com o que o professor trouxe das eras geológicas e tal, exatamente as extinções aconteceram ao longo do tempo. E o que a gente tem de biodiversidade hoje conta um pouquinho das mudanças que aconteceram ao longo do tempo, que a gente fala desse processo de evolução dos seres vivos. Então conta um pouco das mudanças na Terra e um pouco nas mudanças em relação às condições para os organismos conseguirem sobreviver. Então, o que a gente tem para a nossa aula é isso. A gente tem muitas coisas para explorar ainda e eu conto com vocês na próxima aula. Até lá!